Aí o bispo Gil Faustino e toda a reunião, os mais de 300, agora e 33, comigo os 6. Aleluia. Maranata. Ó, vem, Santo Espírito. Aqui estamos nós, como sempre, com a mesma disposição de sempre, para trabalhar na palavra de Deus. Fomos chamados para o serviço. Tive que fazer loucura, Miguel. Tive que me esforçar muito para alcançar o que alcancei. Tive que tomar uma atitude para poder acender a lua. Durante 1700 anos, a lua estava negra. Era um autêntico obscurantismo. Lua, suas estrelas, não se pode falar do sol. Os 3 astros estavam apagados. A filha, a mãe e o pai. Nesse caso, vamos chamar o pai ou marido. Qual é o nome mais conveniente? Hã? Se lhe chamarmos de pai, a mulher vai fazer ciúme. A esposa vai falar, tem que chamar marido. Marido, né? Sim, porque antes de ser pai, primeiro foi marido. Tens razão, Lorena. Primeiro marido, depois é que se tornou pai. Então, tivemos que nos esforçar. Temos que nos esforçar. E saudades daquela montanha. Ainda bem que ainda continuamos em chama. Já imaginou se você um dia já estiveste em chama e agora és uma brasa apagada? Seria uma saudade mortal. Ou então o morto sentindo saudade da vida. Calamidade, né, Osmar? Agora nós temos saudades do deserto, mas ainda estamos no deserto. Saímos só do deserto espiritual e também físico, mas continuamos no deserto espiritual e não mais no físico. Por que eu chamaria isso de deserto? Porque ainda não terminei a caminhada do bem, da libertação. Por isso Jesus disse, o meu tempo ainda não chegou. Falou isso a Maria e falou isso aos seus irmãos. Com vocês, o vosso tempo está sempre de pé. O meu ainda não. Então, humanamente falando, eu já não estaria no deserto. Porquanto eu vivo no condomínio, a luz em dia, a água, tens chuveiro, AC,
Hã? Muitas igrejas espalhadas no mundo, muito povo, muito poder. O problema financeiro já não é problema mais. Quem tem povo tem dinheiro. Apesar que, quando os antiprogressistas amarram por ter multidões. Uma vez preguei no deserto, né? O povo já estava a tentar vir. Então, mas que as finanças não vinham. E eu preguei, olha, lembra-se que a última coisa que Faraó não aceitou liberar e que liberou mais tarde são os filhos. E eu tinha comparado os filhos como o povo. Ele disse, levem, vão, mas não levam os animais. Depois liberou, levem os animais, mas não levem os vossos filhos. E eu considerei que o dinheiro, no princípio pensava que o dinheiro era aonde o olho do diabo estava mais, mas mais tarde entendi que não. Sim, é mesmo, né? É mesmo assim. Não. O Kumbu foi a última coisa. Então, para alguém que não tem olho no dinheiro, nas riquezas, por ter dinheiro, não dará sono aos seus olhos. Mas se a motivação de pregar o evangelho é por causa de mudar de vida, então mudou de vida, também para, descansa. Mas como nós não viemos pregar o evangelho para mudar de vida, porquanto sabemos que as coisas todas vão passar, os céus e a terra hão de passar, somente a palavra de Deus vai permanecer. Então, ignoramos tudo isso e avançamos com a palavra de Deus. Por isso me considero que ainda estou no deserto. Mas humanamente falando, como falou quem? Arcanjo, o marido da arcanja, disse que o falso profeta, o apóstolo, já não trabalharia mais. Só ia manter já o status e o staff. Queria só já desfrutar do que trabalhou, deixar os filhos trabalharem para ti, fazer boas viagens, viver bem, descansar mais cedo, manter a saúde em dia, férias. Estava a ver aí um comentário do amigo do bem, do brasileiro Júlio César. Diz que ele está doente e a causa da doença é porque trabalhou mais de 20 anos sem férias. Eu só estava a rir. Trabalhou 20 anos sem férias. A vez, né, Gaspar? Do nada apareceu aquilo em mim. Eu falei, esse está a falar então o quê? E ele estava dizendo, não terminei também, ignorei. E disse, fechei aquilo. Que há 20 anos, 20 e tal anos,
que o homem não teve férias e por isso contraiu pânico, não sei de quê. Eu nunca teria ouvido até o tal doença. Pânico, não sei. Aquilo é depressão. Vão inventando nomes, porque é pânico de não sei de quê, pânico. Como é que é, Gaspar? Falou pânico de quê? Depressão. Sim, aquilo é depressão. Síndrome do pânico. Não. Chamou outro nome. Síndrome Borno. Síndrome de porno. Tudo quando se fala de síndrome é depressão. Borderline. Ah, síndrome de Borderline. Estás a ver o que é? Afrentar os gurus de Satanás, sendo um homem carnal, termina sendo assim. Se tornar um eco. Hã? O homem termina assim, infelizmente. Um vazio, querendo afrontar as dignidades. E aí veio as consequências. Está com depressão. O amigo dele está a dizer que porque não teve férias durante mais de 20 anos, por isso terminou com síndrome de borderline. Cada um está a dar o seu nome, borderline, borderline, sei lá. Não tem nada a ver com falta de férias. Tem a ver com vazio espiritual. Foi envergonhado. Estás a ver o quê? Então, é verdade. Falta de férias. Síndrome. Também deve ter sido. Infelizmente. De Barno. Agora o Gaspar que escreveu bem a palavra. É francês. Barno. Depressão é possessão na mente. Falta de Deus. A inglês é o vazio na alma. É a sede que Jesus falou. Quem beber desta água nunca mais vai sentir sede. Óbvio? Essa é a sede, a falta de água viva. Não bebeu as fontes de Jesus? Quero pregar Jesus. E não somente pregar, pregar afrontando os diabos, os ndoques, os gurus como Silas Malafaia, Edir Macedo, Vladimir Santiago. Esses aqui mexem com uma bruxaria pesada. Esses aqui não é brincadeira, não. Só tem que ser Elias é que pode mexer com esses aqui. Elias é o único que está autorizado. Os outros devem somente mexê-los falando a verdade. Quando você prega a verdade, você mexe com todos que andam na mentira. Mas agora, quando você especifica, aí já é um assunto muito grave.
Não, à noite os maçons, os magos e outros vão se reunir para te tratar em saúde. Por isso, graças a Deus, é uma alteração psíquica resultante de esgotamento por trabalho excessivo sem descanso. Se- Oh, Anabela Gomes, desculpa somente, isso é ciência que está a falar isso. A loucura, a ciência explica outra coisa, mas a Bíblia vai te explicar outra coisa. Entendeu, Anabela? É, orar e levar o meu ser, quero te sentir. Quero te adorar, desde limpar o meu ser. Quero te sentir e glorificar. Quero te adorar, quero te adorar, desde limpar o meu ser. Quero te sentir e glorificar. Ora, Canta, canta. quero te adorar, desde limpar o meu ser. Quero te sentir e glorificar. Quero te adorar, quero te adorar. Meu amor, meu ser, e glorificar. Oh, meu adorar, ele para o meu ser. Quero te sentir e glorificar. Quero te sentir e te adorar. Ele para o meu ser. Quero te sentir e glorificar. Quero te adorar. Ele para o meu ser. Quero te sentir e glorificar. Oh, quero te adorar. Ele para o meu ser. Quero te sentir e glorificar. Oh, quero te sentir. Aleluia. Quero te adorar e ver limpar o meu ser. Aleluia. E quero te sentir e glorificar e ver adorar. Na 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 e glorificar. Amém. Aleluia. É Glória, Luiz. muito forte, pá. Não é brincadeira, não. É uma unção, você não pode imaginar, ó Rodrigues. A unção é o Shabbat do Senhor. Oh, grande avivamento.
Estás a ver se fosse falso avivamento? Essa adoração aqui seria milhões. Falso avivamento, como o do Hillsong, Ben Hinn, Pastor Chris. Estão a ver que aquilo tudo foi mesmo falso. Isso que eu preguei hoje na rádio. Multidões, multidões e multidões. Não, falsidade. Jesus disse que o caminho da verdade, que é o do céu, é bem estreito. E são poucos que acham. Mas o espaçoso, que é achado por muitos, e eu da condenação. Só que desta vez vai fazer o inverso. Ou então vai se fazer, sim, inverso. Porquanto a restauração é plena. Como assim inverso? Não, não, dessa vez não. O teu povo vai se apresentar voluntariamente no dia do teu poder. Desta vez não haverá um poder para reter. O sul não vai reter, o norte não vai reter, o ocidente já levou no focinho. O ocidente são os primeiros que levaram no focinho, né? O ocidente não vai reter. Eu estava a ver aquele território todo ocidental. Aquele é um território liberto. O trono foi destruído. O trono de 1700 anos. Estava a falar com alguém agora aqui. Não adianta falar o nome, nem a pessoa que lhe falou. É incrível. Igreja Católica falida. Falência na Igreja Católica. Tem que catar rama para comer. Mata bicho, farelo. Ou farinha lá, não sei se é farelo, mas é de quê. Almoço, tem que recolher algumas folhas aí no bem. Na horta, já que está toda seca, minguada, para virem almoçar. E simples. Jantar, papa de farinha. As fazendas todas faliram. Os animais acabaram de morrer. Aquelas fazendas aí, porque eles tinham muitas fazendas. O MPLA tinha lhes dado uma grande fazenda aí no BIE. Quem conhece essa história? Lhes deram uma grande fazenda. Tudo morto. As empresas estão a falir. Hein? A agricultura faliu na Igreja Católica. Eu tenho a certeza que as fontes, os financiadores, eles fecharam as torneiras. A dona Ruth já deu à luz logo que o pai enviou a palavra. Já, a Sônia já me falou. É incrível. Eu mandei a palavra, nem passou 2 minutos. A Sônia voltou a dizer que, olha, o pastor ligou para confirmar que já deu à luz. Logo que caiu a mensagem, passou 1 minuto e passaram todo dia. O filho não saía. Eu falei, vira a cabeça para baixo, sai para fora. Eu, como não sabia se era menino ou menina, por isso preferi não falar o rapaz ou o menino. Sai para fora. Geralmente, quando falo, é revelação. Vem limpar o meu ser. Aqui estão a prever fechar algumas igrejas. Alemanha. Então, ali. Falência, fome. Tem que ir recolher ramas de batata na horta para virem comer. E simples. Ah, só passou 2 minutos. Dona Esmeralda. Dona Júlia Neto. Elias manda na terra. É isso que eu falei agora aqui. Como o Mário trouxe aqui os dois bispos auxiliares, porquanto tinha se esquecido de entregar as camisas, uma para Maria Marini e outra para o bispo que pediu.
Então, por isso eu levantei agora, né? Fui lhes atender lá na sala. Aproveitamos tirar uma foto. O Mauro disse: não, vamos lá fora. Aqui não. Eu disse: aqui não, por quê? Você já sabe, porque o homem vive na casa do conforto. Eu disse: preste bem atenção, que eu vou te falar, rapaz. Eu não estou, somente estou na minha terra, e mando na minha terra, e agora estou na minha casa. Olha o que eu falei no Mário. Eu não somente estou na minha terra, eu mando na minha terra. Falei: eu vou. Eu disse: eu não sou hipócrita, eu sou aquilo que eu falo. Eu disse que eu vivo no palácio, vivo no condomínio, escondi? Não. Hã? Quando eu estive no monte, falei que estava no monte. E ainda sabe o que eu falei? Não hoje, no outro dia. Eu disse: quando vocês estão a dizer que o homem vive. Uma vez viram aí a casa, aí a piscina e tal, os inimigos, os pentecostais, né? Olha, o homem vive no conforto. Não sei o que eu falei. A vida que eu levo, a dimensão que eu alcancei, o nível que eu estou, não é para viver aqui, nesse condomínio dos velhos. Ele é chamado condomínio dos velhos. Mas que eu gostei muito. É? Porque é muito calmo, não tem confusão aqui. Se eu fosse profeta da ostentação, estaria. Outro dia eu perguntei qual é o melhor. Uns falaram que é cajueiro, outro porque não sei, outro disse: é, cajueiro. Falaram não sei o quem, sei aonde, no Talatona. Eu disse: eu estaria aí. Um homem que ressuscita mortos, que manda uma palavra, que para o vento, para a chuva, manda chover, e acaba com a chuva, ordena. Né? Os mortos estão a levantar, os cegos estão a ver, os surdos estão. Achas que se eu fosse um ostentador, hum, estaria a viver aqui? Não. Mas que eu não busco essas glórias, pá. Quem me trouxe aqui é o próprio meu pai. Fui trazido aqui por uma revelação. A irmã que achou esse lugar foi usada somente. O Espírito Santo lhe conduziu até aqui. Eu já vos falei que eu vi esse lugar. Prateado. E já vi também a próxima casa. Já vos avisei. Meu nível é dos magnatas, pá. Achas que esse é casa para magnatas? Sabe quem são os magnatas? Os magnatas são pessoas que são, não é bilionários. Assim, mais ou menos, a Isabel dos Santos era magnata. E o Vicente. Aqui só tinha dois magnatas. O Vicente e a Isabel. Hum? Eu estou a cortar os magnatas da terra. Achas? Pra te adorar, oh Rei Jesus, pois eu nasci. Então, vamos falar da falência da Roma. A Roma faliu. Tem que comer a rama de batata, folhas, farinha. Não tem comida. Eles iam me fazer assim, se eles me vencessem. Por isso eu não tenho pena deles, não. Você sabia que eles me fariam isso? Eu já falei aqui, né? Se a filha me vencesse, eles iam me despojar. Já estava todo arrebentado. Então, até o pouco arrebentado que eu tinha, me tirariam com ele. Até saúde. Até vida. Pois o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Estão a entender? A mãe, se me despojasse, se me vencesse, ia me despojar. Ia me tirar o que fica. Ia me tirar aqui. Ia me tirar as almas. Iria na mata para ir convalescer. Voltaria no monte. Não mais para ir buscar, mas como um derrotado. Agora eu é que eles venci, por isso eles têm que ser despojados. Vale.
Nesta guerra, quem perder a guerra é despojado. Controla só os generais de Angola. Todos vão perder dinheiro. Aqueles que não morrerem vão ficar pobres. Porque eu destornei o satélite das Forças Armadas. Derrubei o Ministério do Interior e minhas experiências são muito fortes. O embondeiro chamado Ministério do Interior e seus 3 ramos foram cortados ramos. A árvore não teria sido arrancada pela raiz. Só os ramos. Destornei o sexto satélite das Forças Armadas. O que é que você acha? É falência. Pra te adorar, oh rei, pois eu nasci, oh rei, Jesus, meu prazer é te... Se eles me vencessem, iam me despojar. Eu lhes venci, agora eu vou lhes despojar. Não é isso que Jesus falou. Sobrevindo outro maior que ele, vai amarrá-lo e vai despojá-lo. Pra te adorar, oh rei, Jesus, meu prazer é te louvar. Não tem lugar para mim sim, Fernando, é verdade. Pra te adorar. Não, há um momento que tenho que falar como homem. Tenho que falar como homem para fazer entender as pessoas. Senão, nem a cidade alta é um lugar conveniente para mim. Luzia Macedo, o mestre é o magnata dos magnatas. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Mestre, o que consideras de deserto nesse estágio que se encontra, visto que nós, como teus filhos, estamos espantados pelo tamanho poder que se move no homem ou é o povo? É tudo. Sabe por que que eu considero que é deserto, Miguel? Porque eu vim para tomar tudo. Quando eu fui no Gitung, a primeira vez, alguns dias depois tive uma visão. Tive uma visão e Satanás me apareceu e o seu discípulo lhe dava o relatório. Eu vi Satanás a passar. E eu vi o seu discípulo dizer: chefe, o homem veio buscar o salário de tudo. Salário de tudo. Está entendendo, né? Então, o tudo é o quê? Quanto é o tudo? É 100%. O tudo é 100%. Essa é a vinha que o dono veio agora receber o salário de tudo. Os vinhateiros maus teriam roubado durante o tempo em que o homem esteve ausente. Agora o dono veio para receber o salário de tudo. Isto é, resgatar a vinha das mãos dos maus vinhateiros e levantar outros vinhateiros que vão lhe dar salário de tudo. Está entendendo, né? Recuperar a vinha toda. Mas os malvados se armaram. Disseram: tens que nos vencer para recuperar o que é teu. E por isso eu tenho que recuperar tudo. Eu não posso me contentar com um pedaço. São 10 territórios, Miguel. 10 que eu tinha que libertar.
E tem que libertar até o último território. Somente assim o deserto vai acabar. Porque enquanto faltar uma ovelha, ou então um campo, um pedaço, eu ainda estarei no deserto. Digo, o deserto vai acabar em parte, né? Porque tem um outro campo que ficará subentendido para libertar, que é a nação israelita. Mas aí, pronto, vamos considerar que vai terminar o deserto, porque aquele território não será liberto logo já, senão no tempo do fim. Então, vamos nos descansar nas promessas de Deus, esperando o fim. E assim depois vamos lá para chotar também o Didi aí, pronto. E completar a vinha. Meu prazer é te louvar. Meu prazer está nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em tudo estamos no deserto. Ah, Noemi, eu vos falei que tudo é espiritual. Espiritual é que comanda. Era impossível falir um império como aquele. Era impossível falir um império como aquele. Sim, mas para Deus nada é impossível. Por isso, lá no livro de Apocalipse, vai ver, ele dizia que ele era a rainha invencível, indestrutível, que ele estava aí, ninguém poderia lhe fazer nada, não sei o quê. Se enganou. Falência nos negócios de Satanás. Eles vão me respeitar. Nem Vilma. Os povos sofrem muito, né? Mas o tal povo nem sabe disso, que ele é que anda a lhes fazer sofrer. Ainda estão a clamar, Senhor Padre, um estranho aqui. Está muito estranho. Meu prazer é te louvar. Principado, chamado Mosquito ainda, está de pé, pá. Só fugiu. Foi tomar uma outra posição vantajosa. Me levou a outras 4 milhas. Me disse, tens 4 milhas para correr até chegar até mim. E ele está a sacrificar o regime. A mulher dele ficou para trás. Era impensável o que você está a ouvir. Pinto da Costa, o presidente do Porto, morreu pobre. Não estão a conseguir encontrar a herança. Quando o mundo cai ao meu redor, seus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, seus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, desesperança. Quando bater 800, vou começar a pregar. Quando o mundo cai ao meu redor, seus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor,
és a esperança para mim. Quando o mundo cai ao meu redor, seus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança para mim. Quando o mundo cai ao meu redor, seus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança para mim. 800 pessoas. Ok. Eu preguei ontem a respeito Deus levantar, endurecer os teus inimigos com a finalidade de os abater e também com a finalidade de receber glória nisso. Ou então de ser glorificado, ser famoso, ser conhecido, seu nome. Lembre-se, há uma promessa na Bíblia, vocês já leram, que diz assim que o nome de Deus seria grande, desde o nascimento do sol até o pôr do sol. Quando alguém viria do norte, e esse alguém poderia se tornar a ave da rapina, nesse caso a águia, né? A águia pode ser considerada como também uma ave da rapina. Fisicamente, talvez não sejam assim, mas sendo uma ave diabólica, ou então, não digo diabólica, mas que é referência dos diabos, estava na lista, claro, das aves imundas, segundo a lei, mas tudo foi purificado, ok? Estou aqui como mestre, tenho que ensinar tudo para que não fique dúvida nenhuma. Alguém viria do norte, é incrível. E do norte, Wanda, alguém do norte viria para se tornar a ave da rapina. E Deus disse que o seu nome seria grande, desde o nascimento do sol até o pôr do sol. A libertação começou no pôr do sol e vai indo até no nascimento do sol. Aleluia. E o nome do Senhor seria grande desde o nascimento até o pôr do sol. Estão entendendo? O que significa o nome do Senhor ser grande? Entre os humanos chama-se fama. A fama do Senhor vai cobrir a terra toda, desde o nascimento até o pôr do sol. Isto é, todos os povos da terra vão conhecer o Senhor, vão falar do Senhor. No lugar em que houveram muitos senhores e muitos deuses, e outros nomes vieram tentar ofuscar Cristo, como Maomé, como Buda, os políticos e outros não sei quem. Estes todos vão ser estornados. Só Jesus será o famoso, desde o nascimento do sol até o pôr do sol. Mas veja, para que o nome dele se torne famoso, desde o nascimento até o pôr do sol, ele endureceu inimigos. E endureceu inimigos contra aquele que viria estabelecer esta ordem. E eu, Elias, há 20 anos atrás, o filho da perdição mandou um recado a mim dizendo assim: dizem que Satanás levantou 11 homens desgostosos de si mesmo. 11. 11 homens que não amam as suas vidas para se oporem a você. E não é mentira, não. Então, o povo de Deus endureceu eles, os levantou, permitiu. Outro dia, mandou um recado. Dizem que são 27 antiprogressos. Na verdade, se referia de 27 anos. Antiprogresso são potestades
que atuam, que atacam para impedir o progresso do homem. Nesse caso de Elias. Eles também se chamam anti-oração. Quanto mais Elias orou, mais derrota, humanamente falando, teve no terreno. Quanto mais ele orou, mais aflições. Anti-orações. Agora veja como isso vai culminar. Meu nome será grande, desde o nascimento do sol até o pôr do sol. A terra toda vai se encher da minha glória. Toda a carne vai saber que foi a boca do Senhor que isto falou. Veja só como termina as coisas. Por isso, diz a própria palavra, diz que o teu princípio não foi muito grande, não, foi tão pequeno, desprezível. Mas o teu último estado será extremamente grande. Ok? Saiba disso. E Paulo compreendeu bem os intentos do Senhor. Escreveu na sua carta a Romanos 8, começando no 28, dizendo assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Ok? Todas as coisas cooperam para o bem, ou então contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Elias já está na sua terra, grande decreto. Não decreto da vocação, decreto anti-demônio, anti-oposição, anti-diabo, anti-bruxaria, mata-bruxo. Ouviram? Todas as coisas, mas todas, quer boas como ruins, cooperam, contribuem para o bem. Quando as coisas não estão a correr bem, é porque tem um inimigo a se opor para que as coisas não corram bem. Ok? Quando há uma aflição, é porque tem um inimigo provocando essa aflição. Em vários âmbitos da vida. Na vida econômica, financeira, física, passional, sentimental, sei lá, familiar. Todas as áreas. Quando alguma coisa está a correr mal, porque tem um inimigo. Mas, sendo tu alguém que ama a Deus, esse inimigo não veio por si só. Então, quem lhe autorizou, quem lhe mandou, é aquele a quem tu amas. E se é Deus que levanta os teus inimigos, o teu pai é que incita os faraós para te resistirem, então pode sorrir, sorria, porque o mesmo teu pai que lhes incitou, que lhes levantou, que vai lhes derrubar. Está a entender? Mas por que ele incita então os meus inimigos contra mim? Para o teu bem. Não está aqui. Tudo coopera, contribui para o teu bem. Mas você precisa saber se amas a Deus ou não. Se tu não amas a Deus, não pode se colocar em nenhuma das promessas da Bíblia. Mas se tu amas a Deus, então a ti te pertence todas as promessas. Todas. E uma delas é essa. Quer coisa ruim, quer coisa boa, tudo que vai acontecer na tua vida vai cooperar para o teu bem.
Então, não dá glória somente quando tudo está bem. Também dá glória quando tudo está mal. Porque você ama a Deus. Que já entendeste que tudo coopera. Eu vos dei um exemplo no começo. A terra toda vai saber quem é o Senhor. E vai se encher da sua glória. E o seu nome será grande desde o nascimento do sol até o pôr do sol. Mas não foi de noite para dia, não foi assim, de mão beijada, alguma coisa. Fernando Dias dos Santos mandou-me um recado indiretamente a uma pessoa que ele falava com ele. E diz assim: não vamos entregar o reino de bandeja. E ele sabia que aquela pessoa que ele estava falando com ele é da Stene, ou anda aí na Stene. A boa pessoa entendeu que é um recado que ele disse, não, ele não falou para mim, mandou para o apóstolo. Não vamos entregar o reino de bandeja. Eles são alguma coisa? Não, mas está a falar a verdade. Mas a verdade saiu do quem? De Deus. Deus lhes incitou, lhes deu força, inclusive, lhes fortaleceu contra mim. E assim, vamos no campo de batalha. E eu vou ressentir, vou, como já senti e ressinto até hoje. Mas não que eles sejam alguma coisa. Foram incitados para morrer. Foram levantados para caírem. E o inimigo, nesse momento, se agiganta. Quando Deus incitar o inimigo contra os seus chamados por um decreto, aqueles que o amam, ele se agiganta porque só tem aquela oportunidade para fazê-lo. Nem que seja só uma vez na vida. Então ele se agiganta para cumprir os seus intentos. E vai parecer ser forte. E se o vocacionado por um decreto for um ignorante, um nécio, então vai entregar o domínio aos seus inimigos, saber, pensando que eles são mais fortes que Deus, pensando que lhe venceram. Aí depois vem o pecado. E o pecado, a morte. Ok? Se para uns todas as coisas têm cooperado para o bem deles, para outros, não. Porque não entenderam. Deveria cooperar. A promessa está aí, mas eles desprezaram. Preferiram ir resolver o problema. Em vez de esperar em Deus, preferiram resolver o problema. Geralmente, essa resolução de problema é pecando. Eu não estou a falar que você não deve ir resolver problemas. Presta atenção. Eu vim esclarecer tudo. O meu cristianismo é sem fanatismo. Não é cristianismo dos idiotas, não. Não estou a falar que você não pode ir resolver o problema. Mas deixar de esperar em Deus para ir pecar na resolução dos problemas, você faliu. E morreste também, né? Assim como a Igreja Católica está a falir, através das guerras do homem de Marrocolo. Você faliu. Eles vão te tirar tudo. Mas você não deve buscar soluções no pecado para atender os teus caprichos. Você desistiu de Deus. Você fracassou. Você ignorou essa palavra que te incentiva, que te conforta, que te estimula a ser forte, porque todas as coisas contribuem para o teu bem. Você vai preferir ir buscar a solução no mundo, pecando, largando a palavra. E a morte está aí. Mas aquele que conhece os intentos do Senhor, então, a vontade de Deus, a palavra de Deus, ele se torna como Pedro, que lançou as redes sobre a palavra de Deus, mesmo na contra-esperança. E ele diz aqui, diz assim, sobre a tua palavra eu lançarei as redes, pois, tendo passado toda a noite pescando, nenhum peixe conseguimos. Agora é de dia.
e a luz já iluminou as águas. Mas, como tu mandaste, é assim. Isso significa crer na esperança e também na contra-esperança. Vão entender? O mesmo Deus de paz incita os teus adversários, os faz forte diante de ti. Esse lhes faz forte significa prevaleçam diante de ti. Mas é questão de tempinho. Por isso Paulo chama um pouquinho de tempo. Pouquinho de tempo. Pois o que há de vir, virá. O mesmo Paulo disse que são leves e momentâneas tribulações que produzem um eterno, viu? As tribulações são momentâneas, mas a glória é eterna. As tribulações são leves, mas a glória é abundante e pesada. Tá vendo, né? Olha as duas palavras: leve, momentânea, pesada, eterna. Um peso. Ah, não entendeu isso, né? E eterno, leve e momentânea as tribulações. O peso da glória de Deus. Quer dizer, glória muito pesada, enquanto que as tribulações muito leves. A glória é para sempre, enquanto que as tribulações são de momento, que significa temporário. Então, mas quem incitou para você passar nessa leve e momentânea tribulação? É Deus que levantou, incitou, permitiu os teus inimigos, porque nisso está a futura glória que é pesada e eterna. É preciso passar o caminho. É preciso trilhar o caminho. É preciso ser preparado. Já imaginou o homem mal preparado e recebe a glória pesada, que também é eterna? Como é que fica? Em vez de ser eterna, vai se tornar temporária, porquanto ele não tem estrutura para aguentar a glória. Vê, por exemplo, o caso do homem. O homem se tornou uma pessoa muito influente. Até os estados que dizem que não me conhece, me conhece. Uma pessoa, como disse o Dario há dias, um vídeo que alcança milhões, esse homem é famoso. Você tinha lá 10 milhões, né? Quantos milhões? Ele disse, esse homem no mundo, 10 milhões de visualizações, já era, é um famoso. Mas a fama tem um preço muito grande. Não somente preço para alcançar a tal fama, e preço para aguentar a fama. Principalmente o preço que se paga para suportar a fama. Porque se você não está estruturado, não está preparado, não passaste no deserto, não foste na escola, para ser 3 milhões é uma página, só uma página. Agora imagine, e vem a glória bem pesada, então a fama, que a fama é glória. Hein? E vem uma grande fama, do desconhecido para ser conhecido. Geralmente toda pessoa que é famosa, a miséria já era. Não, acabou. Se até no mundo assim, até no mundo. Como é que um famoso vai ficar mais na miséria? A primeira coisa que as pessoas fazem quando se torna famosa é mudarem a vida dele. Todo mundo querem doar, querem publicitar seus negócios, não sei o que, aparecer ao lado dele, não sei quem, lhe convidar para não sei quem, para estimular tudo. Então, nesses convites aos que têm dinheiro, vão o quê? Mudando a vida. Olha, vives aonde? Não, 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 não. Você não pode viver mais aí. Como? Vives onde está? Não pode. Ser famoso é perigo. Você não, sai dali.
já tem casa. Vai no Teletone. Olha, qual é o teu carro? Não, 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 não. Não, não, não. Olha, olha, não, vou viajar. Vai onde? Na econômica. Não, não, não vai na econômica. Vai na executiva. Não faça isso, eu vou pagar. Viu? Porque a fama te leva você a lidar com os grandes da terra. A fama te faz grande. A fama te faz você assentar na mesa com os príncipes, com os magnatas. Eles vão querer, porque esses todos os poderosos da terra, eles, aliás, no mundo é assim, tudo é por interesse. Política, amizade, tudo é por interesse no mundo. Quando os interesses, já vos falei isso aqui, os interesses convergem, então falam a mesma língua antes, mas quando divergem, são inimigos. Então, sabendo que você tem ex-conhecido, então eles sabem que o povo, a multidão que te conhece, é o mesmo povo que lhe dá, sei lá, credibilidade política, riqueza, não sei o quê. Então, ele vai querer ser teu amigo, vai querer te convidar, vai querer estar próximo de ti, vai querer. Sempre, você está me entendendo, né? Para promover sua imagem, seus negócios, não sei o quê, seu partido, sua organização, para arrastar mais gente, mais dinheiro, não sei o quê. Então, ele vai ter que te pagar, ele vai ter que te dar, tem que abrir a mão, porque não existe amizade no mundo, é por interesse. Tu tens a fama, eu tenho a riqueza. Então vamos a juntar o útil ao agradável. Quando alguém tem a fama, significa que tem muito seguidor, muita gente que lhe conhece. Ok? Eu, se fosse um falso profeta, eu seria muito rico só na publicidade. Muito rico. Hoje, até canais internacionais iriam me publicitar só para fazerem dinheiro. Ok? Grandes empresários, homens de negócio, organizações políticas. Aqui em Angola já é direito. O MPLA dá o osso consoante o nível da influência que você tem. Quando você é muito influente, são milhões e milhões de dólares. Quando você é só um bocadinho, por isso ele brinca com esses miúdos, você não tem nada, só lhes dá mais ou menos 1 milhão de kwanza cada atuação, os kuduristas, né? Fica aí, gira, gira, dá cambalhota, leva lá 1 milhão, você... Mas vê que o na grelha, o MPLA tinha enriquecido. Casas, casas, não sei quem. Por quê? Porque ele arrastava multidões. Nas eleições, o MPLA, na grelha, esperava. Nas eleições, o que ele fazia assim, está na hora. Ouviu? É assim. Então, você não foi preparado. Estamos a falar fama com Deus, não é do mundo. Você não está preparado. Você é corrompido. Sabe por que eles não chegaram até a mim para virem negociar mais ou menos publicidade? Porque eles sabem que eu sou incorruptível. Eles também são inteligentes, não vieram diretamente. Eles sondaram, experimentaram assim, tipo rato, tá vendo? Morderam, sopraram sem sentir a dor. Então, eles, sabe perceber, sabem, não porque por informações extras de pessoas diretas que foram infiltradas e trabalharam, quando saíram disseram, nada, não adianta. Eu saí de lá, o homem não é fácil. Como assim? Não, mas alguém resiste ao dinheiro? Ei! Esquece isso. Porque senão as pessoas iam me convidar. Outro que, outra minha forma de ser, o meu caráter, que eles contestam e também fazem com que eles fujam, é porque se você me corromper, eu vou te expor. Então eles não queriam passar vergonha. Por isso ninguém tentou, ninguém veio mais ou menos diretamente, senão eu ia falar na live. Até o nome dele, olha o fulano, o que, é que ele está me falando? Olha, aquele bandido aí está me dizendo assim, assim, assim. Então, eles temeram também isso. Mas por que que eu não cooperei? Alguém vai dizer, não, você não pode nessa terra. Esquece isso. 100% de terreno. Eu não tenho sangue. Hã? Tenho querer, desejos adâmicos. Hã? Estou a falar os adâmicos
que é vontade não do pecado, não. Mas um dia tive. Agora é que matei eles. Eu sou humano. Mas por que eu não me corrompi, mesmo se tornando essa pessoa? Porque fui preparado. Aquelas lutas todas, oposições, viram? As oposições que o diabo fez, porque foi levantado a fazer. Levantar os 11 homens, os 27 anti-progresso, muitos macumbeiros, muita miséria, a igreja é incrível, céus fechados, passa ano, passa ano, zombaria, humilhação. Foi o momento que o homem estava a ser quebrantado, preparado. Agora que o homem se tornou isso que as pessoas dizem que eu nem sinto, por causa do espinho na minha alma, continuo o mesmo. A fama não fez a minha cabeça, a fama não me levou a me corromper, a fama não me levou a desejar coisas altas, sempre a desejar coisas mínimas, sempre a almejar coisas pequenas. Para mim, é tudo igual, coisas pequenas e grandes. Mas isso é resultado da preparação. E a preparação foi com aflições. Então, as aflições que eu passei, ainda passo, cooperaram, contribuíram para o bem de mim mesmo e do Evangelho. Olha para o que ele fala. Quando Paulo estava a sofrer prisões, possivelmente um mal intencionado vai dizer: não, você também tem exagerado muito. Está aí os apóstolos de Jesus Cristo, está aí os outros, não são perseguidos. Só eles perseguiram no princípio, agora já têm paz, andam se movimentando. Você exagera, não faça isso. Ou você pensa que não foi aconselhado. Está aí Pedro, está aí não sei o quê. Você exagera muito, não faça isso. Você então é um homem. Por isso você está toda hora, afronta eles, você não sei o quê. Por isso está sempre na cadeia. Mas agora o mesmo Paulo está a escrever que as minhas prisões contribuíram para o bem do Evangelho. Prova de que até a guarda pretoriana ouviram a palavra. São os guardas que guardavam a cadeia, que foram evangelizados por Paulo. Tem que estar na cadeia. E não se limita só aí. A cooperação não é só isso. Muitos, quando Paulo era preso, recebiam um espírito de resaque amado, se agigantavam sem medo. Geralmente, quando fazem isso, é para ameaçar os discípulos. Os que seguem, não. Vão prender o mestre dele, o líder, os outros vão se esconder. É incrível. Quando eles faziam isso, pior ainda. Mesmo Paulo escreve isso, muitos ousaram, sem medo, de pregar Cristo. Ouviu? Não somente isso. A obra crescia com uma velocidade que você não imagina. Seus inimigos diziam: não, vamos fechar, este é o promotor, o principal. Eles chamaram Paulo o principal defensor da seta dos nazarenos. Principal. Veja só, o homem que entrou mais tarde foi considerado batizado, que nem viu Jesus em carne. Como principal defensor da seta dos nazarenos. Ouviu? Aqui fora a explosão não vale a pena. Ele preso, as notícias chegavam. E multidões, a igreja cresceu. Olha, o irmão fulano cresceu. Olha, o irmão fulano, não sei, o irmão fulano já é ministro, é pastor, já está a pregar. Olha, tem uma igreja aí, olha. Ouviu? E outro dia ele disse que as notícias que Tito lhe trouxe lhe confortaram lá na cadeia. Ele disse que foi uma verdadeira consolação da parte de Deus, trazendo boas notícias da igreja. E ele disse que as suas prisões contribuíram para o crescimento da igreja, para o bem do evangelho. Entenderam?
Sempre Deus trabalhou assim, não somente no meio da igreja, antes mesmo da igreja. Perder para ganhar. Por isso Paulo vem e diz assim, se com Jesus Cristo nós sofrermos, então com ele nós vamos reinar. E se com Jesus Cristo nós morrermos, então com ele nós vamos viver. Ouviu? Morrer com Cristo para reinar com Cristo. Viver com Cristo. Sofrer com Cristo para reinar com Cristo. Isso é muito forte, pô. Todas as coisas, mas todas. Saiba disso. Mas acima de tudo, tens que amar a Deus. Somente os que amam a Deus foram chamados por um decreto. Esse que é isso, chamada por um decreto? Aquilo que Jesus chamou. Eu vos chamei e vos nomeei. Ok? E o mesmo Jesus disse, nem todos que são chamados são escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, esse chamados por um decreto, quer dizer que foram chamados e foram escolhidos. Foram chamados e foram nomeados. Aqui o significado é o mesmo. Nomeação, decreto, escolhido. Ok? Chamados e por um decreto. Uma vez, o Rui Vaz estava a passar algumas lutas aí na empresa dele. E eu lhe falei, tu estás aí por um decreto. Ninguém pode te tirar dali. Pois o decreto do céu é irrevogável. Se o decreto dos médios e dos persas era irrevogável, agora imagina o decreto dos céus, que Nabucodonosor chamou o decreto dos quem? Dos santos. Por um decreto dos santos. Chamou os anjos de santos. Quando o anjo disse que a árvore seria derrubada. Não pela raiz, mas no seu tronco, depois poderia germinar. Foi-lhe dito que esse decreto está a vir do céu, dos santos. Agora imagine qual é o benefício de amar a Deus. Amar a Deus é você descansar nele. Mesmo em meio às lutas, mas você descansa nele, por causa da palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que te... Mas eu já vi um pecador. Os pecadores cometem muitos erros, tomarem as promessas de Deus. É grave. A religião ensina isso que eu estou falando. Mas eles não falaram isso só os que amam a Deus. E se falaram, não ensinaram como amar a Deus. Quem são os que amam a Deus? Porque tudo não passa de papagaios. Isso não se aplica aos ímpios, aos alheios. Não somente esta palavra, e todas as promessas de Deus. Só se aplica aos que amam a Deus. Pois os que amam a Deus são os filhos de Deus. Os filhos de Deus são os herdeiros de Deus. E também são os co-herdeiros de Cristo, com Cristo. É incrível. Então nós, eu, Rufino e mais o outro rapaz, fomos nas matas. Eles foram me acompanhar somente. A famosa ida do Kitsung. Veja só, com Vituper, Vexame, hoje se tornou uma bênção. Ouvi falar do Kitsung. O Kitsung vale ouro. Então os discípulos foram me acompanhar, porque eu fui para ficar para muito tempo. Então precisei levar muitas cargas. E também para me ajudarem lá, fazerem a tenda e tal. Acabar, né? Os moldes lá do campo. Porque eu fui para ficar, então não tinha que confiar nessas tendas aí, né? Vulnerável. Aquela terra, chuva é direto. Quando começa a chover, desde a manhã até a noite. Pode ser uma semana, não para. Terra de muita chuva.
Carmona. Então, chegamos debaixo da chuva, fomos em abril, é o mês de muitas chuvas, e eram já as últimas chuvas, parece. Depois disso, naquela tarde, do terreno molhado, e capinar algum lugar aí, com orvalho, capim molhado e tudo. Então metemos lá as duas tendas. Eu estava numa e ele estava noutra. E o rádio estava neles. As tendas eram as vizinhas. E já vivíamos uma vida de oração. A vida de oração era antiga. Aí já é muito mais ainda, né? Um terreno virgem, fértil para as trevas. Era necessário já começar já a lhes abalar. Então, depois que jantamos, eu estava a jejuar, tomei líquido. Eles também parece que tomaram líquido. Eles não iam jantar aqui. Tomaram leite, sei lá, iogurtes, sumos. Não me lembro o que eles comeram. O Rufino, se está aí, confirma. Então, esse rapaz, só mais tarde que nós entendemos com o Rufino, toda noite estava aqueles rádios assim, né? Com quem? Rádio cassete. Não é hoje com disco, não. Já existia disco naquele tempo, mas nós fomos com aquele aí. É incrível. Toda noite só meteu esse louvor. Assim que eu cantei, lembrei-me. Toda noite. Terminava, tchur, terminava, tchur. Eles a orar, eu também a orar. Todas as coisas. Vou explicar por que estou a falar dessa cena aqui. O gajo, como diz o Dinei, o gajo, ele aproveitou, estava a dar um recado e nós não entendemos nada. Que ainda bem que eu fechei a igreja, que era o momento dele agora, do gajo abrir a igreja dele. E considerou aquilo que estava a cooperar para o bem dele. É incrível. O Rufino até que me falou mais tarde. Lembra-te que esse rapaz passou a noite, não sei o que. Eu disse, tem razão, ok. Em outras palavras, fizeste bem de fechar a igreja. Quando eu sair daqui, eu vou congregar aquele povo todo. E vou falar que você fracassou. E vou levantar a igreja. Não mais com teu nome da tua igreja, não. Outra igreja vou levantar. E vou... Ele já tinha feito já todos os projetos. O gajo também sendo... Não vou falar tudo. Ele já tinha sido preparado já antes. Então, houve esperança neto. Manda história eu, então. O gajo toda noite, tchir, tchir, terminou o louvor, não metia outro. Mas como eu também estava interessado em louvor, eu só estava interessado em queima, 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 queima. Senão ia dizer, rapaz, deixa a cassete tocar. Mas também estava me cuidando, né? Que sentiu conforto no louvor. Eu sei, sempre estás comigo. 875 pessoas. Senhor, também sei que nada acontece sem a tua. Ouviu? Ele tirava essa letra para ele próprio. Nada acontece sem a tua vontade. Ei, eu preciso aprender a confiar em ti. Ei, quando vemos todas as coisas cooperam para o bem. Olha, quando ele saiu, explodiu. Ok? Só mais tarde eu e o Rufino meditamos. Por isso ele passou a noite toda só a ouvir esse louvor. Como quem dizer que fizeste bem. Chegou a minha hora de aparecer. Eu agora serei o novo líder.
Então, por que eu contei a história desse miúdo aqui? É para os que amam a Deus. Para todos que amavam a Deus, como o Panzo, e amam ainda, o Rufino, estou a falar os que naquele tempo já tinham, eram pastores, Batista. Então, tudo o que aconteceu, fechar a igreja, ficarem dispersos, em parte, cooperou para eles, para o bem deles, aliás. Eles cresceram com isso. Entenderam? E foi bom, porque aquela atitude deu o avivamento que vocês estão a ver. Avivaram-se, não somente aquela e outras atitudes, e também as aflições. Essa geração precisa da tua chuva. Eu tinha compreendido isso. As pessoas esperavam que eu chorasse nos momentos difíceis. As pessoas esperavam que eu lamentasse, que eu confessasse que a minha vida tinha terminado. Nada. Eu estava sempre. Ok? Ouviu? Esperavam que eu chorasse, que eu lamentasse pelas aflições, a trajetória que foi difícil. Mas eu sabia dessa verdade. E aí, minha mãe, isso nem ficas triste, nem lamenta, nada, sempre animado. Como é que eu vou desanimar naquilo que é para o meu bem? Como é que eu vou chorar naquilo que é para o meu bem? Eu tenho que me animar e vencer essa batalha, porque eu sei qual será o fim, ou ficar a lamentar, chorar pelo leite que foi derramado. Tem que buscar outro leite, aquele entornou, tem que avançar. Ok? Então, saiba disso, ó povo de Deus. Vou terminar minha mensagem. Primeiro, tem que ser chamado, escolhido. Mas todos foram chamados, mas nem todos serão escolhidos. E a escolha é você que promove a escolha. Não pense que Deus vai te escolher, não. Você é meu, você não. Não. Todos são chamados. E agora? E quando é que as pessoas são chamadas? Quando são anunciadas a palavra. Isso é a vocação da chamada. Ou então isso é a chamada de Deus. É vocação. Vinde a mim. Há uns que nem sequer aceitaram o chamado, mas outros já aceitam. Dão o primeiro passo, só que já não dão o segundo. Aqueles que terminam no chamado ou na chamada, deram o primeiro passo e não aceitaram dar o segundo, porque é difícil. Eles queriam terminar mesmo aí. Não, aqui tá bom, eu já cheguei, eu já sou crente, sou cristão, já não tá bom mesmo assim. Não, esse cristão de se entregar muito, vais ouvir isso. Esse cristianismo de se entregar de corpo e alma, eu não gosto. Eu gosto de um cristianismo assim, eu sou livre, sem obrigações, sem mandamento. Não, não, não. Esses cristãos aceitam que Jesus é o Filho de Deus. Venham para Jesus lhes curar. Vêm para Jesus lhes abençoar, mas, porém, não querem trilhar o caminho de Jesus. Não querem entrar na porta estreita. Não querem entrar no caminho apertado. Então, ficam lá parados, só assumirem o cristianismo. Não, eu sou crente, eu sou cristão. São esses que foram chamados, mas nunca
por um decreto. Mas aquele que deu o segundo passo, depois que aceitou a chamada de Deus, este é que foi chamado por um decreto. Esse é que foi escolhido. Porque o segundo passo é que te faz tornar filho de Deus. Não o primeiro, não. Ah, se dar só um, ainda estás fora. O segundo é dentro, direto. E o difícil não é o primeiro, é o segundo. Porque o primeiro, ele te chama como você está. Cansados e oprimidos. É bêbado, é homossexual. Não te fala, deixa de ser homossexual, venha para mim. Só depois, agora, que ele vai te falar, olha, você tem que deixar de ser homossexual para você entrar aqui dentro. Você tem que deixar de se prostituir, tem que deixar não sei o quê, tem que aborrecer a tua vida, tem que tomar a cruz, tem que não sei o quê. Então as pessoas, isso tudo. Não, 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 não. Eu prefiro continuar aqui. Senhor, já vou mesmo continuar mesmo aqui, vai me desculpar, mas eu gosto embora da minha vida. Como diz o brasileiro, adoro a minha vida, eu adoro a minha vida. O segundo passo é muito duro, por isso tu vais me compreender uma guerra. Yeah, me entende sendo uma guerra? Me entende sendo, vou mesmo no céu aqui. Gosto muito das minhas perucas, das minhas tchuna bebê, eu gosto das minhas, das meninas, gosto das minhas baladas, gosto do meu vinho, gosto do meu charuto, da minha liamba. Agora tenho que deixar a liamba. Não, não, não. Vou continuar a ser cristão mesmo aqui. Então, esse é o cristianismo que eu encontrei na Terra. E eu venho com um cristianismo diferente do que eu encontrei. Estou a chamar as pessoas para dar um segundo passo. Renunciem às vossas vidas. Larguem o mundo. Aborrecem a vossa vontade. Ame o Senhor acima de todos os vossos interesses. Aborrecem pai e mãe, irmão, filho, por amor a Jesus. Lá na minha terra falam, Quininha. E diz, não, 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 isso já é demais. Não, 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 isso é demais. Não, não pode. Esse homem veio, esse homem... Eu vi um pastor que chegava na igreja, acompanhava o culto. Quando terminava o culto, chamava os rapazes, esses dois mesmo que foram comigo aí nas matas, eram que estavam a vir agora com muita dedicação. E ele queria matá-los, né? Eles levavam no cantinho e lhes falava: não imitem ele, ele está a exagerar, deixa ele morrer sozinho. Deixa ele morrer sozinho. Cuidado, vocês são muito jovens, não imitem a sua maneira de viver. Pois, em Cristo Jesus, estamos acima de principados e potestades. Ele já fez tudo por nós, pá. Então, ele está exagerado. Ouviu? E os rapazes me falavam: o que é esse teu amigo que ele está nos falar? E eu lhes dizia: vocês vão obedecer ao vosso mestre ou a ele? Então, ignorem-no. Ele ignorava. Estão a entender? Esse cristianismo. De fora, não de dentro, não. Dos alheios, não dos céus. Cristianismo sem cruz. Hum? Por que que eles fogem à cruz? Por causa das aflições. Não querem sofrer, não querem padecer por amor à palavra, então eles preferem andarem sem cruz. Não, eu gosto da minha vida. Eu não gosto de sofrer, faço coisas porque não sei quem. Não, 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 não. Meu cristianismo é igual dos padres, por isso eu gosto muito da Igreja Católica. Aí na Pentecostal tá embora bom. Na Universal tá embora bom, só vão te falar do dinheiro, tua vida boa. Aqui toda hora, porque é pecado, pecado. Não, aí você, não importa se você é prostituto ou prostituta, o importante é que você tem dinheiro, dá no altar, você é acariciado, é esbajulado, te chamam até o grande homem de Deus.
Amém? Então, esta aqui é a minha exortação hoje. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Tu já foste chamado por um decreto? Então, ande, marche. Tudo que está a acontecer, saiba disso. Vai cooperar para o teu bem. E os levantados, os incitados, vão perecer por amor de ti mesmo. Amém? A Igreja Católica está em falência. Eu lhes avisei, se eu vos vencer, vocês estão mal. Eu estou a dar recado aos outros também. Hã? Ah, lo que isso é, ya, ya, vula matadie. Lo que isso é, ya, vula, quase quello tieni, né? No fundo, a guerra mundial já começou, pá. Isso é guerra mundial, o que Trump está a fazer. Isso é guerra. É incrível. A China retaliou os americanos. E a América já avisou, vai aumentar mais as taxas. E as pessoas, os chamados cientistas da política econômica, já estão a prever um colapso econômico mundial. Uns até já estão a zombar o quem? O Trump. Estão a dizer, mas um analfabeto, esse é um analfabeto. Analfabeto na economia, né? Economicamente ele não sabe nada. Eu só falei, sabe o que eu falei? Vocês é que são analfabetos. Vocês não sabem nada, não entendem o mundo espiritual. Achas que o Trump faria isso por si mesmo? Quem deixaria ele fazer isso? Hã? A América deixaria? Já não iam lhe usar, ou iam lhe envenenar, ou lhe matar, ou fazer alguma coisa. Hã? Ou lhe davam um impeachment. Você tá vendo, todos estão em silêncio. Porque o patrão dos que deveriam fazer isso é o patrão do Trump. Eles sabem que ele recebeu ordem. Ele só está a exercer o ofício do Lúcifer. Está a cumprir ordens. Ok? Os tais também que estão a se fazer de ignorante são mentirosos. Muitos deles sabem quais são os motivos, as causas. Estão a dizer, por causa do homem de Angola. Eu não sou galinha de Angola, não. Nem tampouco o Wiltshire Mirabilis. Nem palanca negra. Estou a falar das espécies raras. As espécies raras. Galinha de Angola. A palanca negra gigante. A Wiltshire Mirabilis. Não. Eles estão a dizer, tem um homem lá em Angola. É o cavaleiro dos cavalos. O cavaleiro dos cavalos é o culpado. Então, como falava o dito Maranjá, são as guerras do Marcelino. Ponha uns contra os outros. É isso que você está vendo aí. Antônio Paulo. Sive, Kela, não é Kelela. Que. O que tem que meter lá um H. Que. Kelela. Kelela é a galinha de Angola. Lá no Índia é a terra dos Kelelas. E a rivais, são as guerras do Marcelino. O Trump somente só entrou na guerra que não é dele. Estão embora só lhe mandar. Ponha um contra o outro. Começam a se devorar entre eles. Digo amém.
Quem é que está doente aí? 880 pessoas estão conectadas na live. Eu estou a me mover, é um novo nível espiritual. A glória da segunda casa é agora. Não é nos 4 dias, não. Os 4 dias é a glória da terceira casa. Aleluia. Oh, cadê está um dos doentes? Ah, já teria chegado a 884. Aleluia. Não tem problema, não. Eu e o meu filho estamos constipados de aflição respiratória. Receba a cura, Cláudia Silva. Minha mãe está com dores de joelho. Susana Vemba, tua mãe está curada. Manda ele andar sem dores. Estou com gripe, mestre. Avelar, seja livre da gripe. Verônica, estou com tosse. O meu marido bebe todo tipo de bebida e faz confusão. Seja livre, ó Verônica. Demônio do macaco, sai do marido dele. Ó Chiquitai, Chiquito, desaparece. Estou com dor de cabeça. Elsa, receba cura. Ó Elsa Bomba. E aí, a Marisa brasileira, vou ter que me ausentar. Não, não é isso que eu quero. Sim, ah, ok, Deus abençoe. Estou a ver com meu marido, Deula de Oliveira, da Pontinha. Nosso kit de emergência, é o decreto. Sim, amarral. Cleusa, sentindo dor nesse momento. Toca onde você está sentindo dor com a tua mão e as dores vão desaparecer. Tem atualmente 883 pessoas na live. Nela Lopes, minha filha com tosse. Seja curada a filha de Antônio. Estou com gripe e dor de cabeça. Cláudia, já te falei. Receba a cura. Antônio, pai, cura-me. Eu creio na. Hã? Creio na rua. Creio caiu. Seja livre, ó rapaz. Em nome de Jesus Cristo. Pai, eu tenho um problema de visão com glaucoma. Feche os olhos, ô Joaquina. Quando você abrir, a glaucoma vai desaparecer. Agora abre os olhos. É fata. Oh, braço direito da Marta Muturi. Seja livre. Glória a Deus. Dona Graça. Madalena, Pai, uma palavra, dor do abdômen. Coloca a mão no abdômen e a dor vai desaparecer. Oh, um nódulo da mão esquerda deitada hoje. Dor na coluna, dor do abdômen, dor nas pernas, dor no peito. Abra a boca, canhanga. Desaparece tudo. As dores e o nódulo vai embora. Teu seio vai aquecer. Glória a Jesus Cristo. A mama esquerda é o nódulo que está a ser destruído. Estou com insônia. Vai dormir, ó Márcia Sebastião. No nome de Jesus. Maria Inês, minha filha, voltou para o hospital com o colo aberto. Seja curada a tua filha. Em nome de Jesus, uma palavra para minha defesa. Deus te abençoe. Glórias a Deus. Deus te abençoe, Ludmila Menezes. Maria Miguel. Dores no corpo desapareçam. Agora, a Águida Lampião. Pai, estou aqui na maternidade, estou a pedir oração para que meu bebê saia bem saudável. Abra a boca. Águeda Lampião, em nome de Jesus Cristo, sai para fora o bebê. E agora, oh, meu irmão está com infecção no estômago. Inês Pinto, seja curado. O teu irmão, uma palavra cura para o meu ventre. Receba a cura, Rodé. Oh, aleluia. Glória a Deus. Minha filha tem problema de audição. Mila Olga, seja curada a tua filha. Em nome de Jesus Cristo. Receba, carteira do seu marido apareça, que perdeu, como é que é? Perdeu a sua carteira, receba de volta. Marcelina, cura dos diabetes e do pé, não sei quem, da minha mãe que está internada, sejam curadas agora. Érica, e a tua mãe, glória a Deus. Seja livre esta menina. Olhos Lene Soares.
Não me... Vou já pular daqui também já. Eu quero só orar pelos doentes agora. Tem pessoa que está a gemer aí. É esse que eu estou a pedir para escrever. Deixa ainda de interceder pelos, pelos outros. Mais tarde só. Seja livre o teu filho da perturbação ou da Ofélia. Volte para casa, marido. 11 dias é demais. Seja curado, Rosa Porcelana. Seja livre do sono pesado, Ilma. Seja curado, Luzia Vunda. Seja curado, Sandra Borim. Seja curado, Celeste. Seja curada. Sai para fora, bebê. E Dalina Sebastião. É uma ordem. Por vias naturais. Seja curado teu filho, ó Rosa Tauria. Irritação na garganta, constipação. Irmã com dor de doença, com dor de doença. Seja curada também, irmã. Seja curado, Fernando. Meu prazer é te louvar. Seja curado, Bernardina. José Meling, receba cura. Seja curado, Vitória. Vocês que estão a escrever para interceder para outras pessoas e pedir outras coisas, vou passar por enquanto, tá? Mais tarde só que vou vos abençoar. Estou a procurar pessoas que estão doentes. Seja curado teu filho, Paulina Felipe. Seja curado, Ana, das diabetes. Seja curado, Carline. Carline. Seja livre de sintoma de pânico. Ó, Tiago. Seja curado o teu filho, Odinalva. Seja curada a tua esposa das tuberculose. Ó, Verás. Seja curado o teu filho que tem malária, Leonora. E a febre tifoide também desaparece. Receba a cura, Conceição Teixeira. Dor do ouvido sai. Seja curado o DP. Dor no corpo desaparece. Leonor, pergunta ao teu filho, vai ver que o paludismo, quando sai, a pessoa começa a caloriar. Quando eu engulo uma coisa, a minha garganta estala. Abra a boca. Agora vai engolir, não vai estalar mais. Seja curado, Joaquina. Seja curado, Cecília. Aleluia. É incrível. Você que está doente, põe a mão no lugar da enfermidade. E você que está intercedendo por alguém, põe a mão no coração. E ele enviou a sua palavra e a sua palavra os curou. Você que me ouve, que estás doente, seja curado. Você que me ouve, estás a interceder por alguém que está doente, também se alguém seja curado. Não importa qual seja a enfermidade. Há sim, há poder no nome daquele que me enviou.
que me deu as folhas da árvore da vida e que me disse: vai, cura o povo. Receba a cura em nome de Jesus Cristo. Sejam libertos dos vícios, álcool, casamentos restaurados. Que o meu Deus vos conceda os desejos dos vossos corações. Que o meu Deus vos abençoe com todas as suas bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Portas abertas, emprego, trabalho, negócio, viagem. O que você está a clamar agora: libertação, restauração na tua família, tua casa. Marido da noite sai, vício sai, demônio, perturbação, depressão sai, pânico sai, em nome de Jesus Cristo. Se aquele rapaz viesse aqui, eu ia lhe curar do quem? Do síndrome, denúncia de Brobruin. Receba a cura, em nome de Jesus Cristo. A história vai se repetir hoje, e como tem se repetido, e todos eram curados, e todos sejam curados. Não pede mais, não. Ouviu, Dalila? Em vez de você escrever, deveria receber a cura e ligar já para a tua filha se está na casa dele. Mas como vocês gostam de mendigar, mesmo a curar, vocês estão a pedir. Eu estou a liberar e vocês estão a pedir. Quem continua a pedir significa que não tem fé para receber. Só tem fé para pedir. E continuará a pedir, 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 pedir todos os dias da vida. Mas aquele que crê, a palavra foi enviada e ele se torna como Pedro. Sobre a tua palavra, eu lanço as redes. Não por mim, mas pela tua palavra. Ouviu? É a minha palavra. Creia. Oh, quem é que já foi restaurado agora? É incrível. Todos os dias, de noite e de dia, curar as pessoas. Parece brincadeira, mas estamos a acabar com quem? Com a raça de Satanás na Terra. Alguém vai dizer, somos bilhões, os bilhões doentes, você está dizendo pouco a pouco. Quem é esse que despreza o dia das coisas pequenas? Quem és tu, ó Monte Grande, diante de Zorobabel? Hã? Quem é que está a trabalhar comigo aí? Glória a Deus. Shalom, Adonai. Aleluia. Edilson, aí está o chat. Manda o teu testemunho, a tua experiência. Não pede mais nada, recebe já mesmo. Está vendo aquilo que você está a pedir? Aquilo que você está a pedir é o que eu estou a te liberar agora. Seja liberado. Vamos, Edilson. Amém. Mestre, Não, mas glória a antes Deus. de falares disso, uma coisa estou a ver aí. Como é que é? É uma outra igreja lá do Saurimo? Ou é aquela mesmo que já vi as fotos? Uma nova casa de oração? Parece que Saurimo, a igreja está a crescer. Quem está no Saurimo aí? É muito forte, pá. Rivas. Eu vi umas fotos aí de uma nova igreja. Tem quantas agora? Juntando com as casas de oração. Ah, agora tem 3. Família Ramos e a Olga Munda deram a resposta aí. Vamos agora, Edilson. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mestre, a irmã Rosa de Porcelana escreveu, deu nas costas, sumiu. Glória a Deus. Aleluia. A obreira Gisela disse que as dores de barriga sumiram também. Aleluia. Glória a Jesus. A obreira Luzilene Soares disse que já ligou para a menina e que vai testemunhar. Amado Pai, depois testemunho. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O bispo auxiliar do Sino da Veiga disse: imaginem se tivessem, ou escreveu, imaginem se tivessem a contabilizar os milagres do homem. Glória a Deus. A irmã Conceição Teixeira escreveu: dor no ouvido sumiu. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Stella escreveu: já arrotei, Pai. Tinha o estômago apertado. Aleluia. Glória a Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Rei da Glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então,
Amada igreja, testemunhe para que o nome do nosso Deus seja engrandecido. Que o nome de Deus, do nosso Pai Elias, seja louvado. Glória a Deus. A irmã Joaquina, que o pai mandou agora a palavra, escreveu. Estou já a escrever sem os óculos. Sou um pouco fristo. Obrigado, Pai. Aleluia. Glória a Jesus. A obreira Cleusa escreveu, a dor sumiu na hora, meu Pai. Glória a Deus. A obreira Ilma Brandão, do outro lado do oceano, escreveu, Pai, o sono sumiu. Obrigado, Pai. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória ao Rei Jesus. Aleluia. A irmã Gerline Lopes, perdão, a irmã de Nalva Reis, escreveu, Pai, eu estava com dor de cabeça. Passou, glória a Deus. A irmã Gerline Lopes escreveu, a minha dor de cabeça sumiu na hora. Obrigado, Pai. Aleluia. Envia o teu testemunho. Amado irmão, amada irmã, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória ao Rei Jesus. A Meu irmã, prazer está. Fala aí. perdão, mestre. A irmã Vitória Sambo escreveu: Amém, Pai. A dor no coração sumiu. Gratidão, gratidão por tudo. Aleluia. Glória a Jesus. Mande vossos testemunhos. Anela Lopes está no outro lado aí para você que quer contar o testemunho falado. Aleluia. Testemunhe. Muito forte, pá. Apóstolo, ontem pedi uma palavra e acordei curada. Deus te abençoe, Ângela. Mas quem? Glória a Deus, mestre. Aleluia. O irmão Kilson Laranja escreveu, mestre, a alergia que eu estava a sentir passou na hora. Glória a Jesus. O irmão Antônio Vitor da Silva escreveu, a minha filha já está a dormir. A tosse sumiu. Gratidão, Pai. Glória a Jesus. A irmã Ana escreveu, hoje na paragem do Golfo 2, estava muito abarrotado e só estavam a aparecer por Mangol todos os transportes. Eu usei o decreto e disse que Elias já enviou nosso transporte. E em pouco tempo o transporte apareceu. E os senhores estavam a dizer, Elias já está na sua terra e enviou nosso transporte. Mana, obrigado. Aleluia. Muito Glória. forte. Já começaram o mundo a gritar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. O irmão Fábio Demétrio agradece e diz obrigado, Pai. Estou 3 meses no trabalho e comprei uma moto nova. Muito forte, pá. 3 meses já comprou uma moto nova. Ganhas bem, pá. Tinha uma dor na coluna desde ontem, hoje na live do Apóstolo, às 13 horas, coloquei as mãos, passei bem rápido, muito obrigado. Fernando Jaime.
no vermelho. Aleluia. Mande vossos depoimentos. Não fiquem de fora, não. Glória a Deus. Mas o pastor Avelar escreveu: a irritação passou na garganta. Glória ao Rei Jesus, amado Mestre. Aleluia. Mestre Pastor Ferreira Maricó escreveu: comentário. Ele disse: tudo era impossível ontem. Hoje se tornou possível por causa das guerras do homem. E hoje podemos nos alegrar, porque o mundo agora está em nossas mãos. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Tu nossa aquila tata. Mas pastor Fala aí. Emílio escreveu: pastor Hermínio e dona Selmira já estão a embarcar para Lisboa, meu pai. Eles estão aí muito felizes por terem contato com seu pai e verem o homem ao vivo. Maranata. Glória a Jesus. Amém. Hermínio. Português São Tomé. O Johnny já chegou, né? Johnny embarcou ontem mesmo. Não tá aí na live, o John. Eu acho que passou toda a noite a andar. Ah, está. Muito forte. Como é que foi o voo? Bem tranquilo? Sonhei que o Bispo Ponzo ia entrando com os guerreiros da STN para orar e guerrear dentro de um cemitério. É o despojar da Blue.